acho que a gente tem aí, como sempre, né, um desdobramento daqueles temas que já foram levantados em outros capítulos, né? No mundo maior, vocês vejam como no mundo maior essa questão das questões psiquiátricas são o tema central, o elemento central. A gente está vendo o desdobramento disso, né? Eu queria até fazer durante a minha explicação aqui, durante a minha consideração aqui sobre esse capítulo, eu vou fazer até uma alusão sobre um trecho de um capítulo passado que a gente passou e que eu me esqueci de comentar, não me detive, mas é muito precioso, mas sem mudar de tema, durante o enfoque que a gente está dando aqui no capítulo 8, né? Eu acho que aqui tem uma riqueza muito grande, eu até lamento não poder ter vindo em outros dias para não dissecar mais. Eu vou tentar ser o mais econômico possível, até para possibilitar a colaboração e, né, o agregar de todos. Mas eu acho que vale a pena fazer uma espécie de síntese e referir aqueles elementos mais importantes que foram levantados, que, né, vocês até colocaram no grupo sobre aquelas coisas, né? Aqui tem muita coisa, tem muito tema, né? Tem o tema da epilepsia, que já é muito complexo, né? Que varia de caso para caso, que tem repercussões orgânicas, psíquicas, espirituais, né? Não é um tema fácil, né? Tem os fenômenos aparentes de epilepsia, que parecem epilepsia, mas não são, né? Então tem muita coisa aqui. Tem a questão da atmosfera familiar, né? Tanto é que ele a princípio, André Luiz, no início do capítulo, se refere à família como um santuário, né? Não sei se foi por isso que ele colocou o capítulo no santuário da alma, né? Porque depois ele vai ficar mais focando a questão mental mesmo, né? E a mente é o santuário também da alma, né? Talvez tenha um duplo sentido, né? Mas inicialmente ele fala sobre o santuário familiar, sobre aquela cena comovedora de oração. Tudo isso ajuda, tudo isso que é desconsiderado pela ciência humana ajuda. A gente sabe que tem casos de epilepsias muito mais dramáticos, onde o quadro familiar é lamentável, né? Um quadro de briga, de ignorância, de desconhecimento do assunto, né? De choques com o próprio paciente epiléptico, né? Então, a gente vê que aqui tem um quadro que tem fatores positivos, né? Uma família ajustada, em oração, ajudando esse sujeito, que traz, né, elementos do passado. E é interessante porque logo no início do capítulo, ele menciona aqui uma coisa em relação ao paciente Marcelo que vale a pena destacar. Esse não é um caso tão grave. O capítulo começa falando sobre isso. Esse caso de epilepsia aqui não é um caso tão grave. Então, não podemos pegar esse quadro aqui e aplicar para todos os quadros. Por exemplo, o outro caso, Suzana citou num grupo lá virtual, e é um caso também emblemático clássico, examinado por Filomeno de Miranda em Grilhões Partidos, um quadro de epilepsia que é examinado, é um quadro muito mais grave. É um quadro, inclusive, que Filomeno diz: as crises sucessivas funcionam aqui no paciente como uma espécie de descarga de culpa, sim. Mas a depender de como ele lide com isso, ele vai evoluir para uma demência. Porque é como se fosse um choque elétrico, né? Que dá pouca oxigenação no cérebro, que afeta o metabolismo, que altera. Então, o quadro que Filomeno de Miranda, se não me falha a memória, no capítulo 11 de Grilhões Partidos examina, é um quadro de epilepsia mais forte, mais problemático, que talvez necessite da intervenção farmacológica. Aqui não. Aqui nem tanto. Tanto é que Calderaro faz essa consideração aqui, né? Então, é um outro tema importante, o quadro da farmacologia, porque aqui ele faz menções sobre a farmacologia que são muito importantes, né? Mas assim, ele fala sobre o paciente especificamente, cita uma coisa que André Luiz tem batido nessa tecla, o destrambelho no perispírito do paciente. O paciente traz marcas perispirituais e André Luiz chega a falar a semelhança de cicatrizes no corpo. Eu achei interessante essa analogia que André Luiz faz. No outro caso lá de loucura, já existia isso. O caso dele ser perseguido no além, entre uma encarnação e outra, ser viciado no além, maltratado no além, e esse maltrato gerou deformações no perispírito. Nesse caso aqui, André Luiz volta ao tema e fala que aconteceu a mesma coisa. A gente vai ver aqui ele falando no início do capítulo isso. E aí,
Ele diz, vimos ontem um caso de destrambelho total dos elementos perispiríticos com a consequente desagregação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas perseveram ainda as recordações dos remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides. Aí ele chega aqui e diz, se o mal demanda tempo para se fixar, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Ou seja, o paciente traz marcas que não são marcas tão fortes como o caso anterior que a gente notou. Também são marcas que ele sofreu dos seus perseguidores no além, né? Ele foi uma pessoa déspota que utilizou o poder, fez mágoas, gerou mágoas. Algumas das suas vítimas foram atrás dele após a morte para se vingar, conseguiram. Ele passou anos sendo maltratado e esses maltratos gerou alterações mais fortes, digamos assim, mais contundentes no perispírito, que resultou no corpo físico, em uma nova encarnação, esse destrambelho, em um processo aí de epilepsia branda. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a gente pensa que é só... Veja que André Luiz está trazendo informação muito interessante. Eu acho que André Luiz foi o primeiro nesse sentido, depois outros autores trouxeram, que é o seguinte, eu acumulo um débito, acumulo no mundo físico. Mas o resgate desse débito pode se dar de diferentes maneiras. E no caso desses quadros, aquele que ele está examinando, é o seguinte, o meu débito, que me gerou uma consciência de culpa, fez com que eu despertasse mal no além, e no caso em pauta, eu fiquei na mão das minhas antigas vítimas para a reconciliação, que não foi uma reconciliação ideal, porque as minhas antigas vítimas caíram em cima de mim numa vingança, numa desforra, né? Como eu sou devedor daquilo que eu fiz, aquilo resultou em mim num destrambelho perispiritual. E esse destrambelho perispiritual gerou um processo mais tarde de provação e até de expiação no corpo físico, que é o meu resgate da minha dívida. Parte da dívida eu resgatei nesse sofrimento, nessa expiação no além, porque o espírito também resgata, também evolui no além, e parte vai resultar no corpo físico, através de uma encarnação, onde eu trago aquele elemento. Interessante como, nesse caso aqui, tem um caráter expiatório e provacional, porque o Marcelo, ele conta um pouco aqui da história dele, né? Que a partir do momento em que os primeiros fenômenos vieram, ele procurou leitura espiritualizante, melhoramento da alma, buscou a prece, buscou a espiritualização mesmo, e isso gerou, né, algo positivo. E aí ele diz, em alguns momentos, ele diz isso, né, que, como foi, lá na frente ele diz, estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões de quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Não. A proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Ou seja, um calcanhar de Aquiles. É um espinho, como dizia Paulo. A ciência humana, quando examina a neurologia, quando examina a epilepsia, costuma dizer o seguinte, se você se estressar, você pode ter uma crise. A neurologia para aí. Que deve ser mesmo, porque, por exemplo, se eu moralmente, a moral verdadeira produz uma calma, uma tranquilidade, uma resignação, diz Allan Kardec, lá naquele capítulo Suicídio e Loucura, que a gente acha que é só esquizofrenia, aquela doença do manicômio. Não, Kardec usou o termo da época. Loucura era o termo da época, não existia outro termo. Né? E ele diz que a moralização do indivíduo, a visão espiritual do indivíduo produz uma calma e uma percepção mais positiva da vida do que aquele que, por exemplo, vive uma vida apenas material. Né? Então, veja que coisa interessante. Então, quando os médicos dizem assim, olha, se você se estressar, pode ter uma crise, está falando a verdade, mas só está tocando a ponta do iceberg. Por que o estresse? Porque, às vezes, Emmanuel tem um conceito na obra Pensamento e Vida, se não me engano, no capítulo Humildade, que ele vai fazer uma correlação com a saúde quando ele diz o seguinte, muitas vezes a tensão que o paciente tem, que gera a somatização no corpo, transtorno psiquiátrico, problemas dermatológicos, uma série de problemas, essa tensão psíquica
que é a gênese de boa parte dos problemas de saúde, tem uma base moral. Quando a gente vai examinar que tensão psíquica é aquela, né? Por que aquela tensão que o paciente está alimentando tem a ver com egoísmo, com orgulho, com conteúdo moral que ele não percebeu. Né? Então, o que é que acontece? Quando ele diz o seguinte, que ele se distrai da edificação espiritual, as crises voltam, é como se ele fosse mais sensível. Todos nós pioramos ou melhoramos a depender da nossa reforma moral. Mas no caso dele, como ele traz uma marca, aquilo dali é um calcanhar de Aquiles, que pode servir a ele para ele evoluir. Né? É um sinal. Ele está conseguindo perceber. Perceber. Então é uma sinalização. Né? Está sinalizando aqui. Como se fosse realmente um sinal, né? Para ele estar atento, digamos assim, àquilo. Né? Se ele se perde totalmente, as crises vêm, aí precisa de medicação para conter crise, aí fica contendo as crises com medicação, mas não foi nas raízes profundas. Né? No caso desse paciente tem isso, né? E é interessante porque André Luiz vai focar sobre esse quadro, chamando atenção para essa questão que assim, no caso de Marcelo, vale a pena esse investimento da higiene mental, né, do melhoramento interior, sem necessariamente uma intervenção farmacológica contundente, porque ele pode melhorar mesmo e pode ter uma vida tranquila, né, crises cada vez menos. Eu conheço casos assim, as crises vão se passando e dilui-se. E a pessoa não teve mais. Né? Claro que tem uma coisa de estilo de vida, de mudança mesmo, né? Repito, as ciências acadêmicas vão dizer, não, você tem que ter uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, uma vida psíquica saudável. É verdade, mas isso é só parte do processo. Né? Porque, às vezes, a vida psíquica tranquila é por conta de um esforço de melhoramento moral, ainda que a pessoa não tenha religião. Não necessariamente a religiosidade seria ideal, seria, né, porque tem uma coisa com a conexão com o alto, né, com a ligação com o sagrado, mas não necessariamente, né? Então, para a gente não ficar o seguinte, achando que é só um problema de autoajuda. Eu vou ler uma coisa, vou mudar de pensamento, né, mas não vou me melhorar moralmente. Nem sempre as crises se sucedem. É algo mais profundo. Né? Porque, na verdade, a própria condição psíquica deflui do estado de alma. As ciências acadêmicas quase sempre separam isso. Por quê? Porque as ciências do comportamento não querem se envolver com questão moral. As ciências, de um modo geral, estou falando de maneira geral. Por quê? Porque os cientistas, os estudiosos, têm medo de que qualquer abordagem científica que fala de moralidade, de religião, caia no preconceito acadêmico. E, você está falando de religião, essa coisa de religião não tem nada a ver com ciência. Você está falando de moral, você está dando um sermão, você por acaso é padre? Não. Você é psicólogo, você é psiquiatra. Então, os estudiosos da academia costumam fugir disso com medo desse estereótipo. De que não deve se falar muito nesse tipo de coisa, não, porque isso daí está para a religião, é coisa de religião. Né? Mas, na verdade, o que o André Luiz está trazendo, por isso que ele fala da psiquiatria do espírito, né? A psiquiatria iluminada do futuro, né? Quanto faz falta, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que engatinhar, né, para ter esse tipo de coisa. E aqui ele fala, os inimigos, ele faz o histórico reencarnatório de Marcelo e fala, os inimigos eram massa compacta, e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra de consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram-no assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Então, aqui a gente tem essa... Aí a gente vai pensar, então quer dizer que a epilepsia dele foi por conta de outros espíritos que maltrataram ele? Sim, numa causa imediata. Mas os espíritos só maltrataram ele porque ele tinha débito. Né? Para a gente pensar que não foi uma injustiça à toa. Né? Ele estava ali porque ele se permitiu ir até aquela faixa, né? E ser pego. Né? Então é interessante isso. Aí aqui ele começa a explicar sobre a epilepsia. Estamos aqui na década de 40, viu, minha gente? Década de 40, tecnologia de neurologia, de neurociência,
era um negócio que não tem comparação com o que a gente tem hoje. Né? Essa ideia, o eletroencefalograma como existe hoje, né? Os aparelhos de ressonância, de neuroanatomia funcional que existe hoje, nem se imaginava, nem se cogitava. Né? E ele está falando aqui, tanto é que os médicos da AME, a Associação Médico Espírita, ficam deslumbrados. Como é que André Luiz, assim, o Calderaro diz assim, olha ali o cérebro, observe, concentra, ele concentra, aí vem as ondas cerebrais, as coisas que hoje os aparelhos pegam, mas década de 40, né? Ilustrando perfeitamente. Uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção aqui, que eu vi de Sérgio Lopes e de outros autores da AME, é o seguinte. Lembra daquele caso da matéria cinzenta sobre o cérebro do paciente, que a gente viu aqui, evoluindo, inclusive, para uma demência? Sérgio Lopes, numa das suas palestras na AME do Rio Grande do Sul, ele chamou atenção, ele gosta muito dessa obra No Mundo Maior, ele chamou atenção para uma coisa que eu não havia percebido. Ele disse o seguinte, tem uma pesquisa recente sobre mal de Alzheimer, né, associando o mal de Alzheimer a uma espécie de desestruturação do neurônio, fazendo uma espécie de... É como se fosse algo semelhante a uma fagocitose e uma espécie de envelhecimento, um envelhecimento celular, né, que gera a perda da memória e a perda das coisas, né, a perda das referências, inclusive das coisas básicas. Né, porque o paciente de Alzheimer em estado tão avançado, ele nem escova o dente, ele fica como criança, porque ele foi ensinado a escovar o dente. Em algum momento a gente aprendeu a escovar dente. Né? A gente faz de maneira automática, mas imagine você esquecer isso. Né? Então são coisas muito profundas, né? E também uma prova para quem está adjunto. Já pensou uma esposa com o marido de Alzheimer e o marido não sabe quem é ela? Né? Isso para ela também é uma prova difícil. Né? Mas assim, um dos pesquisadores tem chamado a atenção para o seguinte, isso é clássico nos transplantes. Né? Você pega uma senhora de 60 anos, tira um rim, bota na outra pessoa, a pessoa tem 20. Né? O rim funciona como se tivesse 20 anos. Por quê? Porque tem um modelo organizador biológico, um perispírito por detrás. Né? Ajustou, acoplou, né? E aí tem aquele funcionamento. Né? Os cientistas não conseguem entender ainda por quê. Porque aquele rim que tem 60 anos está agora com 20. Né? Isso é interessante. Então, as células envelhecem ou somos nós que envelhecemos a célula? Isso é muito interessante. Né? E aí a gente pensa o seguinte, como é que a célula envelhece? A célula envelhece por uma série de coisas, né? Substâncias, né? Os detritos, os lixos, né? Que a célula vai provocando. Eu sei, eu não estou entrando muito pelos detalhes, né? Da oxidação, daí o povo toma antioxidante para não envelhecer, essa coisa toda. Mas enfim, o que se sabe é que neurônio não obedece a essa mesma lógica. O neurônio é uma célula especializada. Só que o que se percebeu é que esses açúcares que a célula vai produzindo ao envelhecer, no portador de mal de Alzheimer parece que tem também. E aí se associou a uma substância chamada astócito, que está presente na neurobiologia do indivíduo, né? E alguns pesquisadores estão falando sobre o lixo celular. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque Sérgio Lopes diz assim, não é à toa que André Luiz fala de uma massa cinzenta como se fosse um lixo no cérebro do paciente. Ele tá chamando atenção para algo interessante. E o que é que ele faz alusão para o paciente aí? Aquele outro paciente com um estado de loucura, né? Um estado grave de transtorno mental. A conduta psíquica dele, que foi. Ele tinha débitos, mas a modo como ele foi também lidando com isso. A gente pega transtornos psiquiátricos e obsessivos de Filomeno de Miranda, tem um quadro lá de Alzheimer que ele fala a mesma coisa. Né? Ele fala do indivíduo. Né? Já pensou você a vida inteira maltratando o cérebro é a máquina, maltratando o cérebro com a sua mente, com pensamentos de mágoa. Né? Interessante que a mágoa eu não quero esquecer, o Alzheimer faz você esquecer. Né? É interessante isso. Então, com pensamento de mágoa, com pensamento de sensibilidade, melindre, etc. E de preocupações. Isso que eu acho interessante, você tem isso na palestra hoje, de preocupações. Então, aquilo que você não se ocupa, mas se você preocupa, você gera lixo mental. Joana de Ângeles tem uma mensagem também sobre lixo mental, que ela vai falar isso. Que vai criando. Agora, imagine isso durante anos. Quando você está aqui, você está pensando em algo em casa. Quando, na verdade, você não vai resolver nada. Porque em casa você não está em casa. A não ser que você vá agora para casa e largue o estudo. Aí quando você está em casa, você está pensando em outra coisa. Né? Ou então você está com mexerico para a vida alheia. Que não vai adiantar em nada.
Ah, porque fulano separou, porque fulano casou. Você que vai casar com ele? Então por que você está querendo saber se ele casou, se ele separou, se não... Então, esse tipo de coisa vai criando lixo mental. Lixo mental. Então, por que eu estou fazendo essa digressão aqui? Porque aqui André Luiz examina também o cérebro do paciente. O cérebro. E ele diz, muito raramente ocorre a epilepsia por meras alterações no encéfalo. É interessante porque boa parte dos quadros de epilepsia examinados pela neurologia não tem uma dimensão biológica. Não se encontra... Né? Tem uns casos de traumatismo craniano, uma lesão específica lá, detecta no exame, no eletroencefalograma, e a pessoa é epiléptica por causa de um quadro físico específico. Mas a boa parte dos quadros não tem uma dimensão orgânica, não tem uma dimensão biológica que a gente perceba. Só que, às vezes, tem um quadro orgânico, só que não é perceptível por nós. É isso que é interessante. E tem alguns quadros que não têm uma dimensão orgânica nenhuma. Isso que é interessante. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu, inferno e essência são estados conscienciais e se alguém agiu contra a lei, vê-se-á dentro de si mesmo em processo retificador tanto tempo quanto seja necessário. Ora, e aqui André Luiz faz um histórico do paciente desde a infância, no início da reencarnação e assim por diante. O que eu acho interessante é o seguinte: há quadros de epilepsia que tem algo orgânico? Tem. Há quadros que não tem. Há quadros que Filomeno de Miranda vai dizer o exame da Terra não vai detectar, mas tem uma dimensão orgânica e precisa das medicações, do anticonvulsivante. Não tenhamos a inocência de achar que não tem nada de orgânico, é só orar. Não. Tem quadros que precisa da intervenção farmacológica, porque senão o paciente vai piorar de saúde e pode, inclusive, oferecer risco à vida dele, a depender do tipo de convulsão que ele vivencia. Né? Então, esse cuidado. Filomeno de Miranda diz claramente isso na obra Grilhões Partidos. Né? E há quadros que, às vezes, não tem uma dimensão orgânica, né? Que o uso do fármaco é, às vezes, temporário, pontual, a pessoa vai melhorando, vai tirando. A maioria dos quadros mais brandos acontece isso. Nesse caso aqui, o paciente nem tomou, o Marcelo nem tomou. E o próprio Calderaro está dizendo que ele não precisa. Que se ele estiver investido do seu melhoramento moral, vai se diluindo isso. A marca perispiritual existe, né? Mas vai diluindo isso. E é interessante que quando ele faz o histórico, ele diz o seguinte... Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. A infância ele passou numa relativa tranquilidade, mas ele carregava o débito. Só estava numa relativa tranquilidade, observado pelos seus atuais verdugos. Né? E aí ele diz, não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com algum dos adversários nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono, sofria amargamente com as recordações. Interessante que André Luiz fala que até a vigilância dos pais oferecia uma espécie de defesa na infância. Só que aí, contudo, olha a importância da adolescência. Aí a gente vê a questão 385 do Livro dos Espíritos. O que é que acontece ao espírito quando ele muda radicalmente de comportamento ao chegar na juventude ou notadamente na vida adulta? É o espírito que muda, e os espíritos dão uma resposta longa, mas resumindo ele diz que é o espírito que retoma o seu passado. Esse retoma o seu passado é um retoma da personalidade integral que estava adormecida na infância e que vem à tona com vícios e com virtudes. Retoma as antigas ligações com seus companheiros, tanto amigos quanto verdugos inimigos, que agora sintonizam com ele. A mediunidade desabrocha, a reencarnação se completa, daí Filomeno fala em temas da vida e da morte, que a reencarnação, né, embora seja definitiva e se complete aos 7 anos, atinge a sua plenitude quando a glândula pineal passa a perder a função de adormecer os fenômenos sexuais e o indivíduo entra na puberdade, essa fase de transição da puberdade e da adolescência, né? Contudo, logo que se consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade, uma espécie de ressonância. Ele não rememorava conscientemente. Fora do corpo ele lembrava. Voltava ao corpo.
Mas essa rememoração era inconsciente enquanto encarnado. Como é que essa rememoração vinha à tona? Através da convulsão. A convulsão era uma espécie de catarse, né? De desabafo da culpa, né? Como se fosse uma espécie de necessidade de reparação. Então, isso é interessante. Recebendo aí está o comportamento dele, né? Porque também o nosso livre-arbítrio está sendo força preponderante na vida atual. Força preponderante. Quem não lembra de Divaldo falando que quase perdeu a voz e que estava programado para perder a voz pelo mau uso da voz? Mas antes daquilo que estava assinalado, o bem que ele tinha feito com a voz, pregando, já estava fazendo palestra espírita, orientando pessoas, aquilo foi amenizado. Ele disse, até hoje Divaldo tem um problema na voz, né? Tem um pigarro, né? Tem problemas respiratórios. Por quê? Por um antigo suicídio que ele cometeu. Depois da reencarnação tenebrosa como José de Tremblay, na França, em 1625, quando desencadeou a guerra franco-prussiana, franco-austríaca dos 30 anos, sob o mando de Richelieu. Divaldo volta à Terra no século XVIII como uma personagem da Revolução Francesa, né? E quando viu Danton e Camille Desmoulins sendo guilhotinados, e a própria Maria Antonieta sendo guilhotinados graças à traição de Robespierre, ele, que era um sacerdote na época, enlouqueceu e se atirou num rio famoso na França. Ele não relata que rio é esse, possivelmente deve ser o rio Sena. E se matou afogado. O efeito da asfixia e do afogamento retornou na vida atual, ao lado do uso mal com a palavra, com a voz, né? Mas o bem que ele fez atenuou. E aí tem aquela história que todo mundo conhece, dele ter ido a Chico, Sheila se materializou e fez uma intervenção mediúnica ali e ele ficou melhor da voz, né? Mas estava completamente afônico. Então tem o livre-arbítrio atual. Ao livre-arbítrio, recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando por isso mesmo a terapêutica dos hipnóticos. Ou seja, graças à sua relação moral com as coisas, as crises vinham, mas ele era paciente, era resignado, ele investia na oração, ele frequentava as reuniões, né, de espiritualização, a leitura edificante, o trabalho moral dele. Ele dispensou dos hipnóticos. A expressão hipnótico aqui é uma expressão geral para falar no uso de determinadas medicações que induzem ao sono, né? Aqui não havia ainda diferença. Hoje há uma categoria na psiquiatria hipnóticos, né, que é diferente dos ansiolíticos, né? O hipnótico, por exemplo, o mais famoso é o Zolpidem, talvez, né? Que tem vários nomes comerciais do Zolpidem, é diferente dos ansiolíticos, que são Rivotril, Alprazolam, essas medicações que são de tranquilização, né? Quase sempre os indivíduos abusam dessa, que são as medicações que causam dependência. Rivotril, Diazepam, Lexotan, são essas que causam dependência, que devem ser tomadas muito esporadicamente e com situações emergenciais, crise de pânico, surto, ataques. Para dormir, o povo não deveria usar essa, deveria usar os hipnóticos, que o potencial de dependência é menor. Mas os ansiolíticos ganharam uma moda muito grande. Por quê? Porque antes dos ansiolíticos havia os barbitúricos. Só que a depender da dose a pessoa morria. Marilyn Monroe morreu com barbitúrico. E outras celebridades morreram com barbitúrico. Tomaram uma dose elevada, e a dose era tão elevada que baixava muito a pressão, a pessoa morria inclusive asfixiada. Os barbitúricos que foram substituídos pelos ansiolíticos. E ganhou tanta fama porque é difícil alguém morrer tomando Rivotril. A pessoa pode tomar uma superdose e vai para o hospital, vai fazer lavagem, etc. Mas é difícil alguém morrer com Rivotril, com esses benzodiazepínicos, né, que é o nome técnico. Então, dispensando a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques. Por quê? Porque diminuindo com um hipnótico, um ansiolítico, um tranquilizante ou hipnótico, diminuindo a atividade cerebral, em tese, a estratégia farmacológica é para evitar a crise durante o sono dele. Né? Então, daria um hipnótico para ele ter um sono mais profundo. Né? Mas é claro que qualquer farmacologia, nós que somos espíritas entendemos isso com uma lógica maior. Nada na lei divina é o acaso, porque senão eu tenho um débito, tomo um remedinho e pronto. Não, se eu tenho um débito, eu tenho algo de aprendizagem ali. Eu tenho algo de aprendizagem. Toda farmacologia no mundo tem um preço a pagar. Tem um preço. Agora, tem situações que é interessante o preço a pagar. Se eu sou hipertenso, eu tenho hipertensão. O antihipertensivo tem lá 1% de chance de ter um problema renal. Né? De parar um rim, por exemplo. 1%. Mas eu coloco na balança. Não, eu não vou tomar porque tem 1% de chance de parar o rim e eu tenho um AVC.
por causa da minha pressão alta. Então eu tomo antihipertensivo para baixar a pressão, porque o custo-benefício é interessante. Mas não adianta. E hoje a gente está numa moda, né, de farmacologia. Né? Se eu sair de casa, viajar e passar 15 dias, quando voltar, minha casa virou um drogazil. Porque é tanta farmácia que está abrindo, né? Então, é uma tendência. As farmácias estão milionárias com isso, né? Então, há uma tendência de a gente se entupir de medicação. Nada é de graça na farmacologia. Nada. Tanto é que tem pesquisa aí. De dipirona, analgésico, até outras medicações. Agora, é claro, nós estamos no corpo. Enquanto não temos uma saúde perfeita, precisaremos dos comprimidos. E, é claro, tendo uma demanda orgânica séria, é necessário fazer uso, porque isso daí é uma tecnologia fantástica que, né, se a gente não tivesse isso, muitos de nós já teriam morrido. Eu tenho uma mãe que fatalmente teria morrido com 30 anos se não tivesse a farmacologia, porque ela é cardiopata grave. A única coisa boa é que não paga imposto de renda. Mas o resto, enfim. Então, veja que, a depender de como ele reagiu, ou dos choques, a qual provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre, nada consegue senão deslocar os males sem os combater nas origens. Então é interessante isso, né? O uso da farmacologia não é ruim, ele não está demonizando, mas está dizendo que não combate as origens. É para você ter qualidade de vida nesse mundo. Mas a origem continua, né, da crise. E ele vem sendo médico de si mesmo. Única fórmula em que o enfermo encontrará a própria cura. Jesus dizia, né? Vai, tua fé te salvou, né? O tempo todo ele dizia isso. É a coisa que mais se repete, né? E aí, quando André Luiz examina o cérebro, André Luiz vai dizer o seguinte: no encéfalo, o desequilíbrio era completo. No encéfalo. Aqui há uma dica pra gente, né? A dimensão cerebral, principalmente em relação aos estudiosos da neurologia, né? E aí ele fala de todo o destrambelho, etc., que ainda assim é algo bastante tênue, né? Bastante brando comparado com os casos aqui de epilepsia de maneira geral. E aí entra na questão dos reflexos condicionados de Pavlov, né? Eu não sei se vou me lembrar com detalhes, porque eu estudei os reflexos condicionados de Pavlov no primeiro semestre de graduação de psicologia, porque fundamenta a teoria do behaviorismo, do comportamentalismo. Né? Mas essa teoria de Pavlov foi uma teoria muito famosa, né? Porque gerou, inclusive, não apenas na área psicológica, o conceito de que um estímulo pode produzir determinado comportamento, né? Como também na área fisiológica. Né? A ideia era, segundo minha memória, pode não estar, se alguém tiver mais fresca, pode até me ajudar, mas a ideia é a seguinte: Pavlov oferecia alimentação para os cães, né, a partir de apito. Então, colocava carne, apitava. Colocava carne, apitava. Colocava a carne, apitava. Depois tirou a carne, apitava. Quando o cão ouvia o apito, começava a salivar. Só do apito. Esse é um reflexo condicionado. Através do estímulo gerou, né, outro. Né? Essa ideia foi comprada de maneira quase fanática por Watson e por grandes teóricos da psicologia behaviorista, do comportamentalismo. Até hoje é a teoria mais forte na América do Norte. Os Estados Unidos, que tem uma cultura mais pragmática, não gostam muito de psicanálise, essa coisa de inconsciente para eles. Eles gostam do behaviorismo, do comportamentalismo, o chamado behaviorismo radical. E hoje as TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é fruto atual do antigo behaviorismo. Mas a ideia é o seguinte: os estímulos do meio geram o comportamento que você tem. A depender dos estímulos que eu dou, você vai se comportar dessa ou daquela forma. Ou seja, Skinner chegava a dizer que a causa da nossa conduta está no meio ambiente. O meio ambiente é que tem a causa, ou seja, é causa e efeito de fora para dentro. Essa era a ideia de Skinner. Né? Eu não vou detalhar muito a explicação, senão a gente vai se alongar demais para isso. Era só para a gente entender a teoria dos reflexos condicionados. O que é que André Luiz está falando aqui em termos espirituais? É até uma ironia, né? Porque as teorias dos reflexos condicionados e do behaviorismo são totalmente materialistas. Né? Para eles, tanto o inconsciente de Freud quanto o espírito são fantasias. Para eles é tudo fantasia. Né? Skinner costumava dizer: esse negócio de inconsciente, abra o cérebro do paciente e veja se tem um inconsciente no cérebro. A gente não consegue provar em laboratório, isso é coisa de fantasia. Ele rejeitava qualquer coisa que não podia ser comportado. Aí perguntaram a ele sobre pensamento. E pensamento? Você vai dizer que não existe? Pensamento, sentimento, você vai dizer que não existe? Ele disse que não existe. Só aquilo que é verificável. Se o pensamento gerou um comportamento, aí sim, porque é comportamento. Mas enquanto é pensamento, não faz parte da ciência.
né? Então ele era bem rígido nesse sentido, né? A teoria comportamentalista é assim, mas é uma ironia, né, André Luiz pegar uma teoria que serviu de base para um pensamento materialista para falar de algo espiritual, né? Qual é o reflexo condicionado aqui? Só de ver a vítima tem a crise. Lembre, carne, apito, carne, apito, carne, apito. Tira a carne, apita, saliva. Aqui, só o perseguidor já gera a crise epiléptica. Só a presença do espírito à distância, sem obsidiar ele, já gera. Em Grilhões Partidos, a mesma coisa. Filomeno de Miranda fica impressionado porque não tinha presença de obsessor nenhum. Eram só as recordações e as cicatrizes, Filomeno usa esse termo, no perispírito, né, que gerava o quadro de epilepsia, né? Interessante aqui, né? Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessantíssima. E Filomeno de Miranda fala a mesma coisa em Grilhões Partidos. A paciente estava ali convulsionando na epilepsia e fora do corpo, ela também não estava convulsionando no sentido de estar emancipada, não. Estava jungida ao corpo, convulsionando também. Ora, aqui há um detalhe interessante. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre da emancipação da alma, os espíritos dizem que quando o corpo adormece, o espírito se aproveita e viaja. O espírito está dando uma resposta genérica, é uma coisa que eu converso muito com o Jorge. O espírito está dando uma resposta genérica, né? Está dando uma resposta genérica. Ou seja, quando o corpo relaxa, a alma se aproveita e viaja. Mas não está dizendo que em todos os casos é assim. E Allan Kardec não tinha tempo, não tinha condição de examinar cada caso, é claro. Tanto é que lá na frente, nas questões lá na frente, nesse mesmo capítulo, Kardec volta ao assunto e diz assim, mas há sonhos que não são fruto da emancipação, mas são fruto da preocupação do encarnado. Agora, se a gente pega uma questão do Livro dos Espíritos isolado, a gente pensa, todo sonho é a alma que viajou. O que André Luiz está dizendo aqui é que Calderaro adormeceu o paciente, não apenas fisicamente, mas entendeu conveniente lhe proporcionar maior repouso, não permitindo a ele a retirada dele em corpo perispiritual, ou seja, o perispírito ficou ali jungido ao corpo. Não permitiu uma atividade do espírito fora do corpo. Né? Então, é interessante. Emmanuel fala isso em O Consolador. Há muitos indivíduos que estão tão apegados à matéria e tanto conflito, tanta perturbação, que não faz. Os sonhos deles são meramente reflexos fisiológicos ou automatismos psicológicos, sem tanta movimentação no mundo espiritual. Então, isso é interessante, né? Interessante para concluir, embora isso daqui tenha muita coisa a falar, é o seguinte. É importante falar que esse daqui é um caso específico, né? Que dispensa a questão da medicação. Normalmente a gente age em conjunto, e é interessante ele falar o seguinte, que aqui, nesse caso, é um caso ilustrativo para outros quadros psíquicos. Não é só para caso de epilepsia, não. Aqui é para outros casos psíquicos. É uma das últimas falas do benfeitor, quando ele fala o seguinte... temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolarizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, entre aspas, em dementes precoces, em neurastênicos. Neurastenia é um termo antigo que Freud e Jung usava para esses transtornos de irritabilidade, né? Que Freud também usava com o termo neurose, né? Neurastenia ou neurose, mas quase sempre era algo associado à irritabilidade. Né? Por exemplo, a distimia, que é um transtorno de depressão, em que a pessoa fica muito mal-humorada e muito irritada. É um quadro depressivo que tem uma tinta de irritabilidade muito forte. Né? Aí ele diz, neurastênicos de tipos diversos ou doentes de franjas epilépticas que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Ora, o que ele está falando aqui? Que tem muita gente tendo crise epiléptica, que não é epilepsia, por conta de acúmulo de conflito. Acúmulo de conflito. Né? O hábito de se encolerizar o tempo todo, uma hora a gente surta. Uma hora a gente vai surtar.
Porque a mente não vai aguentar sendo bombardeado. As discussões que a gente tem internas dentro da família, né? Os bate-bocas, né? Como aquilo vai desgastando a gente aos poucos, uma hora a gente vai ter ou algo físico, que vai somatizar, ou algo psiquiátrico. O que ele está dizendo é isso, que isso vai sendo alimentado. Então, eu acho que é isso, né? É isso, eu acho que tem muito mais coisa aqui, mas eu não vou mais me alongar mais do que isso, não. Eu acho que é interessante pensar que... Se eu só pegar aqui um trecho de Grilhões Partidos para fazer só o contraponto, que eu acho interessante também compartilhar aqui. Aqui. Filomeno chama atenção para quadros epilépticos que não são epilépticos também. No Evangelho de Jesus tem um quadro em que a pessoa convulsionava, mas ali era um espírito. E ele vai dizer uma informação importante. Ele vai dizer o seguinte: ele chama atenção para a irresponsabilidade de alguns espíritas que têm diagnosticado todo o quadro de epilepsia com mediunidade em desenvolvimento. Isso é complicado, ele diz aqui, né? Não desconhecemos que toda enfermidade procede do espírito endividado, sendo terapêutica espírita de relevante valia. Convém, porém, considerar que antes de qualquer esforço externo, se há que predispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento e à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Posteriormente, só então, fará lícito que participe de labores significativos na área mediúnica. Aqui. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, se assevera que se trata de mediunidade a desenvolver, qual se a faculdade mediúnica fosse uma expressão patológica da personalidade alienada. Graças à disposição simplistas de alguns companheiros, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas, sem qualquer preparação moral e mental, para os elevados tentames de intercâmbio espiritual. A pessoa está tendo convulsão e a gente está achando que é psicofonia, que o espírito está se manifestando ali, está incorporando. Né? Então, é necessário a gente ter muito cuidado com isso, porque às vezes o paciente vai piorar. Ele fala aqui sobre a questão genética, que também é muito interessante, mas aqui ele diz assim: indubitavelmente há processos perniciosos de obsessão que parecem crises epilépticas, tal a similitude da manifestação. Mas no caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica, através de uma psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão, vem o coma. Está chamando de coma aqui um adormecimento, né? Não necessariamente o coma hospitalar. Naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, nosso irmão infeliz perseguidor, se manifesta. Ocorrência mais comum, no entanto, se dá quando o epiléptico, ou seja, a pessoa realmente é epiléptica, sofre uma carga obsessiva ao mesmo tempo, graças aos graves débitos do passado, em que sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então com caráter misto. Ou seja, tem uma manifestação espiritual e tem uma questão aí física, psíquica ou orgânica, né? Mas nesse caso aqui de Grilhões Partidos a questão é mais grave, né? Acho que eu vou socializar, eu acho que o que mais se destaca aqui no quadro em pauta é o valor moral e a higiene mental que o paciente fazia graças à sua evolução moral, né? O seu desenvolvimento como pessoa, né? Vou socializar. Bom, eu tenho algumas críticas a fazer pela primeira vez no estudo de André Luiz. Vou explicar. Assim, a questão de que é indispensável penetrar a alma, isso é indiscutível, né? Afinal, não justificaria a gente estar no estudo espírita. Mas eu particularmente acredito que há várias formas de a gente tocar a alma sem ser necessariamente através da doutrina espírita. O que eu estou querendo dizer? É lógico que o ponderar que ele faz logo no início em relação à psiquiatria, que é completamente alheia, muitas vezes rechaça as causas do espírito, faz com que a gente não alcance o cerne do problema. E aí fica só na farmacologia, como Flávio muito bem abordou. Mas quando a gente lida, por exemplo, com tratamentos psicoterápicos, em que o indivíduo é levado a refletir sobre os seus problemas, investigar a raiz dos seus problemas, analisar os seus comportamentos, nós estamos tocando na alma. Nós estamos analisando o psiquismo do paciente, levando ele à autocura, porque ele vai perceber que uma mudança de conduta dele vai levar ele a um comportamento mais adequado socialmente, ele vai se sentir mais feliz, mais equilibrado.
E assim, eu tenho pensado sobre isso. A cura que o Cristo outorgou a nós a responsabilidade pela cura é um processo não para a encarnação, é um processo para a vida espiritual inteira, porque requer mexer em mecanismos profundos de comportamentos, de personalidades diferentes que a gente ensinou, vícios que muitas vezes estão relacionados com complexos, que vêm de uma forma completamente irracional e que a gente, como se a gente apagasse naquele momento o nosso discernimento para agir bem. Então essa cura é um processo transformador de anos. A minha crítica aqui em especial é com relação à psicanálise, porque eu acho que a abordagem aqui dos golpes verbalísticos de psicanálise e não socorrendo com a força da fraternidade do amor é reduzir muito a visão psicanalítica. A psicanálise, ela foi o berço daquilo que mais tarde foi desenvolvido com as escolas psicológicas, né? Existem pelo menos 7 escolas psicanalísticas e não é uma violência como foi narrado aqui. Logo no começo, Freud, que foi o grande precursor, o criador da psicanálise, ele utilizou inclusive a hipnose, que é abordada aqui, e ele percebeu ele mesmo que a hipnose não resolvia os problemas, quando ele teve a experiência dele no manicômio com as histéricas, que aquilo dali causava reparações temporárias e não mudanças de comportamento efetivas, e aí ele passou para a clínica no divã. E através da livre associação, o indivíduo começava a falar. Isso se desenvolveu de tal forma que a gente tem conceitos relacionados com empatia, a própria psicologia do self, que nasceu no berço da psicanálise. Então eu achei meio injusto reduzir isso como se fosse uma violência de através de um processo de regressão, por exemplo, o ser voltar com aquelas emoções profundas que causam traumas que ele não consegue suportar e que aquilo dali gera um desdobramento ainda pior. Então, é só esse ponderamento que eu queria fazer, porque tocar a alma a gente consegue de diversas formas. Não é necessariamente dentro da doutrina espírita. É por isso que a educação moral não é patrimônio, digamos assim, da religião. A educação moral, ela transcende a religião. A religião pode ser uma forma da gente se educar. As pessoas que não têm a mínima religiosidade, elas têm virtudes que são conquistas delas, que ela conseguiu adquirir por outros termos, através de uma vivência espiritualizante, que não necessariamente tem a ver com espiritualidade. Eu estava pensando aqui na sua colocação, Patrícia, sem me alongar muito para passar para vocês. Essa questão de penetrar a alma, eu concordo com você. Claro, também André Luiz não está fazendo uma propaganda exclusivamente espírita, né? Assim, de que eu acho que a ideia é de não ficar distrito ao corpo, né? A ideia do exame da ocorrência para além de uma neuroquímica e para além de algo meramente psicológico humano, né? Eu costumo dizer isso convencionalmente, né? Que as psicologias de uma maneira geral, eu estou falando de uma abordagem geral, né? Tem contribuições valiosíssimas, mas, por exemplo, quase muito pouco ainda a abordagem do transcendente, né? Do elemento transcendente que existe em nós. Então você é um corpo e às vezes os meios para você, por exemplo, ficar bem de uma depressão, de um complexo de inferioridade é em torno da autoestima meramente humana, que é importante, mas às vezes aquela baixa autoestima tem a ver com uma disposição moral. Eu contei certa vez uma situação de um quadro, por exemplo, de um paciente, né? Que o que estava mantendo ele com baixa autoestima era uma postura moral que ele não queria abrir mão, né? Então, por exemplo, ele fez ginástica, ele emagreceu, ele fez medicina ortomolecular, ele fez cirurgia plástica, ele chegou lá um dia com um negócio aqui, eu disse, o que é isso aí? Lipoaspiração, as canículas aqui. Ficou realmente tinindo, mas continuou com baixa autoestima. Por quê? Porque a vida sexual dele era muito desorganizada, né? Só que dentro da mentalidade masculina dele, ele achava que ele estava se realizando, né? Então, assim, ele tinha uma parceira por dia, levava para o apartamento e depois descartava a moça, né? E aquilo não estava bem, porque ele tinha 2 filhas, de uma relação conturbada, de um casamento que ele também ele maltratou muito a mulher, né? Como eu, como espírita, diante de alguém materialista, chegar nesse ponto moral sem estar dando sermão?
Né? É difícil chegar nesse ponto. No fundo, eu acredito que no caso dele ali, ele fazia academia, chegava perfumado, com perfume francês, era até cuidadoso com a própria autoimagem, mas se sentia deprimido. No fundo, eu acho que o que estava tocando nele ali era um conteúdo moral, que quase sempre as psicologias, de maneira geral, não querem se meter nisso. Aí, eu acho que a crítica da psicanálise... Eu concordo que a expressão golpe verbalístico, né, é uma coisa estranha. Eu acho que a ideia de André Luiz... Porque, assim, Patrícia está certa, a psicanálise é uma contribuição muito valiosa, né? A psicanálise, a depender de como a psicanálise é feita, e é isso que eu ia falar. A psicanálise de agora, né, os psicanalistas de agora são diferentes dos psicanalistas da época, né? A psicanálise foi também muito responsável por quadros como esse, por exemplo, dizer para o paciente, isso daí é um recalque sexual. Se entregue, se jogue, que você vai ficar bem. E o paciente ficava pior. Porque como a psicanálise tem muito aquela coisa da libido, ou então é um complexo com sua mãe. Aí botava a culpa na mãe. Né? Existia muito esse tipo de expressões muito fáceis. Não é a psicanálise de hoje. Né? Os grandes psicanalistas de hoje não entendem dessa forma. Né? Tem uma compreensão muito mais apurada. Né? Às vezes ajudam o paciente de uma forma não religiosa mesmo. Né? Mas existia muito isso. Tem uma obra específica de Filomeno que o psicanalista... o indivíduo estava muito perturbado, inclusive tinha uma perturbação mental que tinha uma consequência sexual também, um destrambelho sexual. E qual é? Não sei se é Painéis da Obsessão ou Trilhas da Libertação, que Filomeno narra que quando o paciente chegava, o verdugo espiritual do paciente passava para o psicanalista. Para o psicanalista, as orientações. E aí Filomeno dizia, como o psicanalista era do mesmo nível, do mesmo tipo, né? Então servia mesmo de indução e jogava duro nessas orientações assim de cai na promiscuidade mesmo. Painéis da Obsessão. Então, é muito interessante isso, né? Mas, claro, de fato você tem razão, né? Não dá para colocar a coisa como se fosse assim, uma injustiça com a psicanálise nesse sentido, né? Talvez a psicanálise da época, né? A psicanálise foi culpada por muita coisa nesse sentido, né? De ir em contra a religião. Divaldo conta, por exemplo, a psicanalista que chegou aí na Mansão do Caminho, cujo filho se suicidou, porque o filho queria ser sacerdote católico e ela proibiu tanto, disse que a abstinência sexual era recalque, que ela era freudiana, que ela entendia, que ela atendia pacientes assim, que aquilo era uma negação, meu filho. E Divaldo até comentou que existem pessoas que apelam para o sacerdote como recalque e como fuga psicológica, existe. Mas existem pessoas que têm vocação mesmo, que optam pela abstinência. São pessoas tranquilas, não dá para generalizar. E o indivíduo se suicidou. Ah, é? Quer dizer que é isso? Pegou a arma do pai que tinha e deu um tiro na cabeça. E Divaldo disse que viu o menino, né, com as marcas do suicídio, as balas do revólver, e o menino dizia para ela, diga a ela que ela é culpada. Porque ela me falava, meu filho, essa coisa de religião, morreu, acabou, eu sou freudiana, isso daí é conflito sexual. Tem uma palestra dele famosa que ele fala isso. E aí ele conversando com a senhora, e o filho do lado diz assim, diga essa bruxa que ela é culpada, ela está indo aí por consciência de culpa. Ela tem sentimento de culpa, porque minha morte foi por causa dela. Diga a ela que morreu não acabou não. Olha eu aqui, ó. Eu me suicidei por culpa dela, ela disse que não tinha nada, que sacerdócio, que minha vida perdeu sentido, diga a ela. E Divaldo disse, ia dizer o quê para ela? E claro que não disse, não transmitiu aquilo que é perturbar a criatura sem necessidade. Então passou de uma forma, né? Então isso é muito interessante, né? Uma coisa interessante da farmacologia que eu esqueci de comentar é o seguinte, na área da psicofarmacologia, né, da psiquiatria, os psiquiatras estão cada vez mais conscientes e mais positivos nesse sentido, né? Você tem, por exemplo, um quadro de insônia, novamente, custo-benefício. O paciente está deprimido e está com insônia também, um sintoma, ele ficar sem dormir, ele pode piorar o quadro. Pensa muitas vezes, repensa, reflete, mas se for o caso, tome e administra a medicação durante um período, até depois de ir tirando e a pessoa ir dormindo naturalmente. Porque se ele está deprimido, ele deixa de dormir, ele pode surtar, pode ter outros problemas, né?
Então, vai tirando, né? Os psiquiatras têm essa consciência. Da mesma forma, estabilizador do humor, um antidepressivo, né? Aquela família dos inibidores de recaptação de serotonina, que é o tratamento hoje mais utilizado para as depressões mais convencionais, né? Quando não tem uma depressão com sintomas psicóticos, ou seja, alucinação, delírio, ideação suicida, mas aquelas depressões, né? Com aquele quadro mais de desânimo, baixo humor, baixa energia, falta de disposição. Normalmente se utiliza alguma medicação dessa família, né? Estou falando aqui de quê? De fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram, essas medicações, sertralina, essas medicações que podem ser usadas, né? E normalmente se utiliza, por exemplo, um tranquilizante para um paciente, porque às vezes o antidepressivo dá energia, chega de noite e o paciente não dorme. Olha que coisa problemática, né? Então o paciente começa a melhorar, tem um humor melhor, mas como todos esses antidepressivos dão energia maior, às vezes a mente fica muito excitada à noite e a pessoa não dorme, né? Aí toma algum tranquilizante, alguma coisa, mas aí vai sendo observado para ir dispensando. Porque o Túlio colocou muito bem, repetindo André Luiz e outros também colocaram, que é o seguinte, a problemática é da alma. Claro que é da alma. Tudo, a causa é o espírito, né? Se manifesta no corpo, é necessário que haja também um atendimento ao corpo, porque o efeito também já foi danificado, já chegou aos efeitos, o corpo. Mas é necessário também não ficar só no corpo, né? E isso que eu acho que é interessante, que é a contribuição espírita, né? Para o paciente melhorar, ir se liberando, né? Bom, muito bom essa temática, mas assim, eu penso que André Luiz, ele faz uma referência ao espiritismo, porque a transformação do indivíduo é efetivamente o cerne da questão, né? A transformação do ser. Eu mudar minha forma de perceber o mundo. Stephen Covey, não sei quem leu, já viu aquele livro de Stephen Covey, que foi best-seller, né? 7 hábitos das pessoas eficazes. Ele, no início do livro, ele aborda essa questão, né? Ele chama de teoria do comportamento e do caráter. Que em um determinado momento da nossa época, até a Primeira Guerra Mundial, se falava muito nas questões referentes à mudança de comportamentos, né? A questão daquelas leituras de autoajuda, né? Você transforma o seu comportamento para você ganhar o público, né? Então, na área de vendas isso é muito interessante, na área dos relacionamentos é interessante, a etiqueta, porque você vai ser bem aceito, você vai ganhar mais, você vai ganhar... Então, eles estudavam muito a questão do comportamento em si, para ser bem aceito na sociedade e ganhar muito. Aí ele fala que migrou dessa questão do comportamento para o caráter, que seria o quê? É uma visão muito mais transformadora, né? Porque o comportamento você tem um limite, né? Ele chama até de band-aids sociais, né? Você faz tapar aquele buraco ali enquanto você quer atingir seu objetivo. Mas você continua sendo a mesma pessoa. E aí ele traz a questão do caráter, né, que ele aborda, que justamente o que é? É você mudar sua visão de vida. Aí ele traz os 7 hábitos, né? Aí ele fala assim, o mapa não é a realidade. Então, o mapa é uma coisa, a realidade é outra. Então, aí ele começa a trazer várias questões, é muito interessante isso. Então, o que eu vejo que André Luiz, né, possa ter falado é que a doutrina espírita, a gente tem que, eu particularmente, eu entendo que o espiritismo é terapêutico. A doutrina espírita é terapêutica. A terapia espírita, ela é fabulosa nesse processo da mudança de ver o mundo, de compreender as coisas. E ela tem um efeito muito rápido quando ela é, vamos dizer assim, ela é trabalhada de uma forma bem consciente, né? De uma forma bem interessante. Assim como os terapeutas trabalham a parte da terapia, pegando um caso e utilizando a ferramenta naquele caso certo, tem um efeito interessante. Eu trago até um exemplo para vocês. Tem pouco tempo, 1 ou 2 semanas, eu recebi uma garota, uma menina nova, tem uns 12, 13 anos, que ela tinha um relacionamento terrível com o pai. O pai, efetivamente, separou da mãe, mas o pai não tinha uma boa relação com ela.
simplesmente não ligava, abandonou ela, né? E ela sentia muito isso, foi levada inclusive pela mãe para conversar com ela. E ela falando, né, do sentimento que ela tem por pai, sempre gosta muito do pai, mas o pai está transformando esse sentimento de amor por ela por sentimento de raiva, de angústia, porque quando ela liga, ele trata mal ela, né? E então, aquela coisa, tudo. E aí, ela falando, nesse momento de fala, eu sempre estou assim, fazendo as orações e pedindo a intuição certa, né? A fala certa para que eu consiga, de alguma forma, ajudá-la, né? E eu cheguei para ela, simplesmente assim, veio uma intuição de falar sobre a questão do que é ser pai, do que é ser filho, de uma visão espírita. Quem diz que o pai veio para ensinar e o filho veio para aprender? Eu comecei a trabalhar por aí a questão, né? Será que necessariamente esse pai seu não veio para aprender com você? A questão da idade não tem nada a ver com a evolução do indivíduo. Aí comecei a trabalhar, comecei a falar isso. E ela foi acalmando, ela foi compreendendo pelo estado dela, foi compreendendo de uma forma tão interessante, que ela estava muito chorosa, e ela começou a compreender e ficar bem lúcida, bem tranquila, bem em paz, porque ela saiu dali com a compreensão, né, vamos dizer assim, a terapeuta espírita, de que o espírito, muitas vezes, ele vem como um pai, mas vem para aprender com o filho. Kardec fala, inclusive, isso nas perguntas, os espíritos falam, inclusive, isso. Muitas vezes, são os filhos que vêm, que aprendem com os pais. Aí eu comecei a trabalhar muito essa questão dela, né, uma visão espiritualista, e ela começou a perceber a angústia dela, eu percebi que foi se dissipando. Uhum. Eu falei assim, pela forma que você traz do seu pai, e pelo que eu vejo a sua forma de falar, eu vejo que você é um espírito mais evoluído que ele. E nesse processo, você tem muito a mais que dar do que ele, porque ele não tem muito o que dar para você. Quem tem mais, dá mais. Então, eu não tenho dúvida assim, que a doutrina espírita, ela é terapêutica. Por mais que eu falo, não, é absurdo falar isso, mas é terapêutico mesmo, num processo de transformação do ser. Não a terapia tradicional, terapêutica, mas de transformação do ser. Eu não vejo como um ser diferente. Ela vem nisso assim, de uma forma muito maravilhosa. E quando a gente está lendo Paulo Estevam, né, a gente vê que Paulo vem trazendo toda aquela bagagem maravilhosa dele, do conhecimento das leis, e depois o conhecimento da mensagem cristã. Ele vem falando muito em termos de sentimentos, transformação dos sentimentos, daquela coisa. Mas, por exemplo, quando você não tem uma visão do Espiritismo, você tem uma visão limitada de Paulo. Você tem uma visão limitada da informação de Paulo. Porque quando Paulo fala uma coisa, aí a gente conecta na mesma hora com o doutrina espírita. E aquilo tem um poder, uma força muito grande. A fala de Paulo ela é muito mais forte, profunda, de quem tem a base da doutrina espírita. Não sei se vocês perceberam isso. Né? Porque quando ele traz aquelas questões, né, da transformação do ser, da mudança, ele passa por um bocado de coisa, né, de até assédio sexual, né, na pregação dele, naquelas idas dele para a cidade. Então, assim, a fala dele, né, ele consegue ficar mudo, ele consegue não falar nada, né? No momento, o cara que tinha toda a oratória, ele não consegue articular nada, né? E aí acho que acompanha ele, né? Barnabé pega e tira ele. Agora você vai atender o pessoal que está chegando aí, faça alguma coisa, porque você tá. Ou seja, tudo aquilo ali, eu não sei nem se ele tinha essa compreensão, obviamente, né? Que os espíritos trouxeram naquela época, o espírito de Paulo tinha essa compreensão. Mas a doutrina espírita nos traz, quando
eu leio isso aí, eu faço as conexões, falo assim, poxa, então, assim, eu acho que, obviamente, que a fala dele pode ter sido assim, meio radical, mas eu acho que o Espiritismo, ele traz uma forma de compreender o ser, fora do aqui e agora, fora das questões extremamente comportamentais, ele transcende todo o processo, e que você vê no final que cai sempre nas questões morais. Isso. Cai sempre nas questões morais. Eu já fiz terapia, e aí a terapeuta conversava, e eu já tinha entrado na doutrina, né? Ela conversava, eu sempre percebia que no final caía sobre a questão de mudança minha de percepção da vida em relação a questões morais. No final era sempre possível. Então, no frigir dos ovos, aí você fala assim, outra religião pode dar? Pode sim, lógico que dá, e dá muito. Agora, como o Espiritismo, eu não conheço. Pode até ter algumas orientais que têm essa visão muito mais holística e tudo que dá essa informação. Mas ocidental, assim, o Espiritismo, ela transcende todas as percepções. Ela não fala só sobre fenômenos, ela fala sobre a essência da transformação do ser. Né? E dá nortes. Fala, olha, isso aqui é assim. É por isso. Você, querendo ou não, isso existe. Você aceitando ou não, ele continua existindo. Então, experimente. Eu mesmo fui o meu próprio experimentador, né? Antes da doutrina, ficava me experimentando. Será que isso é verdade mesmo? Pulava fora e aprontava, e caía, voltava. E aí eu fui pela dor mesmo, porque eu queria me provar, experimentar, para ver se esse negócio tinha razão de ser. Tinha razão de ser. Tinha. Ele está aí até hoje, é porque tinha. Né? Ficou, pelo menos. O que eu acho. Diga, Jorge. Só concluindo. A questão eu lembrei na semana passada, esqueci de falar. Tem uma passagem, não lembro que livro, que numa reunião mediúnica, uma médium, ela está ali para dar psicofonia, e um espírito se aproxima, você deve lembrar em algum livro, se aproxima dela, só que não dá comunicação com ela. Aliás, não sei se é o espírito, não, acho que é o doutrinador. Se aproxima dela e ela traz, em outra vida, uma relação que ela teve com esse indivíduo tão forte que ela começa a entrar em um pânico, porque ela volta naquela vida dela e tem aqueles sentimentos daquela vida, né, que ela teve, que foi muito marcante, e ela entra em pânico. E o indivíduo pensa que ela estava recebendo algum espírito, estava dando passagem por algum espírito. Na verdade, ela não estava dando por algum espírito. Ela se associou àquele fluido daquela entidade, e aí voltou naquele tempo e começou. Agora eu lembro, foi no livro de Arminio Miranda, que ele fala sobre os fenômenos mediúnicos. Diversidade dos carismas? Diversidade dos carismas. Ele traz esses carismas. Legal. Então, é legal isso, porque tem a ver com essa questão, né? Bacana. O aspecto transcendente da doutrina espírita que vem, acho que, somar e que vem contribuir, inclusive com as terapêuticas acadêmicas, e que normalmente as terapêuticas acadêmicas acabam ignorando, via de regra, especialmente essa coisa da psicanálise lá de trás, é esse aspecto. Eu não estou falando nem do terapeuta abordar a oração, há terapeutas que até abordam, a coisa está muito diferente hoje, né? Está muito melhor, eu acredito, nesse aspecto. Mas não estou nem abordando a questão de oração, do aspecto religioso, mas esse aspecto de melhoramento como pessoa, né? Que eu acho que isso ajuda muito nos fenômenos, seja de uma depressão, seja de uma epilepsia, seja de qualquer sorte. Eu acho que esse aspecto que a psicanálise do passado não fazia. A psicanálise do passado, por isso que eu acho que essa menção de André Luiz
tem a ver com o contexto da época. Os psicanalistas hoje são muito mais maduros, né, e têm uma compreensão de fenômeno histórico, né? Há psicanalistas hoje que fazem relação com religião. Freud tinha ojeriza a religião, né? Eu acho que a psicanálise tem uma contribuição valiosíssima, mas e o Jorge falou muito bem. Hoje a gente vê psicanálise e psicoterapia tocando nessas questões da alma, como você falou, chegando nessas questões da alma, quando não chegava. Ou ficava numa reflexão apenas de se dar conta de algumas coisas e quase sempre em deslocamento de problema, como eu falei. Então, por exemplo, eu sou hoje porque minha mãe foi assim. Então é um complexo materno, ou um complexo com o pai, complexo com a mãe. Nada contra, eu acho que essas explicações são muito bacanas. Mas aí a pessoa agora se dá conta que era assim por causa de uma coisa com a mãe, mas não necessariamente tinha uma aplicabilidade prática, né? É essa questão que eu acho que é interessante a gente pensar. Hoje não, hoje tem essa associação, essa intervenção. O que Jorge fez, por exemplo, o psicanalista talvez faria. Foi uma intervenção terapêutica, né? Ainda que não fizer, ainda que em termos práticos, porque eu acho que pode ser mesmo, pelos indícios que a criança quase adolescente de 12 anos dá e pelo jeito que o pai se comporta, tudo indica que a afirmação de Jorge está certo doutrinariamente. Mas ainda que não fosse, aquela intervenção fez sentido para ela. Fez ela mudar de paisagem. Isso é mudança, né? Ela vai encarar a relação com o pai de outra forma. E de repente, se ela encarar de outra forma e isso mudar a relação e ela ficar mais harmonizada, a intervenção valeu a pena.